modesta pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Salve, salve galera! E em memória do 7 de setembro que vem a se aproximar, hoje a gente trata de uma temática que é de suma importância para a gente desconstruir um pouco dessa história e entender, investigar um pouco mais sobre o tão famoso Grito do Ipiranga e como esse grito da independência vem a influenciar os nossos conhecimentos históricos. Lembrando que sempre a gente precisa investigar para não distorcer a história e nem compreendê-la de forma simples. Então, sobe a vinheta, vem comigo e vamos para a nossa aula. Então, jovens, iniciamos o vídeo aqui no letreiro do Martinópole, onde a Prefeitura Municipal ela veio a memorar, a lembrar o Grito do Ipiranga, aquele famoso quadro do Pedro Américo, onde retrata o 7 de setembro e faz alusão à independência do Brasil. Mas o nosso papel, a nossa função é mergulhar dentro dessa história e analisar, acima de tudo, a historiografia, a escrita da história, que por muitas vezes ela é vista por um viés, por uma ótica que ela deturpa, ela sai um pouco da linha do raciocínio leal aos fatos e ao que ocorreu, visto que a nossa história muitas vezes ela é contada do ponto de vista da elite que está comandando. Para a época, essa elite era a elite da corte portuguesa, da família real e de Dom Pedro I, que estava na época governando e comandando o Brasil. De fato, é bom a gente salientar, é bom a gente lembrar que esse grito do Ipiranga, a independência do Brasil, ela tem vários contextos. E por muitas vezes a gente falsamente lembra apenas de Dom Pedro I como se fosse o grande herói da nação, punhando a sua espada de sabre e gritando independência ou morte. Porém, contudo, todavia, lembramos aqui que Dom Pedro I ele não foi o principal agente da independência do Brasil. Aliás, vamos lembrar que Dom Pedro I ele não gostava de ser chamado nem de brasileirinho, porque ele ainda não tinha a identidade dentro de seu peito, dentro de sua perspectiva brasileira. Então ele não se considerava ainda o brasileiro unitário do Brasil. E lembrando também que na época o Brasil ele tinha um território grande, como ainda tem hoje, e as várias províncias, as várias localidades do Brasil não possuíam a ideia de nação, né, de pátria Brasil. Então, é dentro dessa ótica, dessa perspectiva que a gente vai analisar um pouco desse acontecimento, memorando e lembrando do 7 de setembro e lembrando do Grito do Ipiranga, tudo bem? Contexto geral para a época. Vejamos o seguinte, era uma época conturbada, tudo bem? Em 1821 já havia acontecido em Pernambuco o início de um conflito onde algumas forças brasileiras estavam disputando com as portuguesas, já em uma espécie de busca pela autonomia. Pernambuco, que vem sendo lembrado sempre aí como uma forte capitania, uma forte província que lutou pela independência e pela autonomia, principalmente de seu povo de Pernambuco e da região nordeste aqui, tudo bem? Mas o fato é que, desde 1821, a gente já tinha movimentos emancipatórios. Inclusive, o próprio chefe de gabinete, que era o José Bonifácio, um dos maiores conselheiros de Dona Leopoldina e também de Dom Pedro, ele vinha constantemente escrevendo e fazendo manifestos para a autonomia e independência do Brasil.
Então, a independência do Brasil, ela não pode apenas ser resumida àquele quadro do Ipiranga, onde Dom Pedro grita independência ou morte, tá? Vejamos o seguinte também. Ora, em 1822, especificamente em agosto, o Dom Pedro I, ele foi até São Paulo, onde ele iria participar de uma reunião diplomática para que os grupos rivais parassem de brigar. Eram dois grupos políticos e ele vai nessa missão para São Paulo. Ao ir para São Paulo, ele deixa no Rio de Janeiro como chefe do gabinete, como chefe do Estado, a dona Leopoldina. Maria Leopoldina iria assinar tudo que fosse necessário porque ela estava como regente, tá? Na saída de Dom Pedro. E nesse interim, nesse momento aí de espaço, de tempo, nós temos um navio de Portugal que chega até o Rio de Janeiro com as ordens das cortes portuguesas. Essas ordens escritas diziam que Dom Pedro I deveria se sujeitar, deveria ser submetido às ordens de Lisboa, de Portugal. José Bonifácio não concorda, ele que vinha já assinando manifestos para a independência. Dona Maria Leopoldina também não concorda e eles apressadamente mandam cartas para Dom Pedro I, que estava ainda nessa viagem diplomática. Dom Pedro I gostava de esticar suas viagens, participava de festas, inclusive ele vinha nesse momento de comidas muito pesadas, gordurosas, feijoadas, e conta inclusive na carta do padre Belchior, nos registros, que ele vinha com desinteria, que ele estava com uma espécie de inflamação no estômago e que ele vinha com diarreia. Então vocês sabem, né? A historiografia nos conta que Dom Pedro I não foi aquele grande herói bonitinho montado a um cavalo do grito da independência como se fosse uma guerra, não. Ele foi sim para uma missão diplomática, mas ele vinha dentro desse percalço com alguns problemas, inclusive lá no seu estômago e intestino, tá? Vejamos o seguinte também. O Dom Pedro I, ele recebe a carta de Dona Maria Leopoldina, mas antes mesmo dessa carta chegar até Dom Pedro I, no dia 2 de setembro, já havia sido declarado a independência do Brasil. Por quê, professor? Ora, vejamos, Dona Maria Leopoldina era a regente, ela que estava assinando. Então, em 2 de setembro de 1822, ela assina o decreto tornando o Brasil independente. Então, a gente comemora ou lembra do dia 7 de setembro, porque a nossa cultura, muito machista ainda, lembra de Dom Pedro, a figura do homem, né, que proclama a independência. Mas, de fato, quem decreta a independência é Dona Maria Leopoldina, tá? E Dom Pedro I, ele apenas declara naquele momento o fato oficial, né, laços fora, companheiros. Então, quando ele fala laços fora, ele não quer mais acordo com Portugal. E ele, inclusive, pede conselho ao padre Belchior, e o padre Belchior também o aconselha a tomar a atitude de proclamar a independência. E assim, né, o famoso quadro de Pedro Américo, que só foi concluído, finalizado mesmo em 1888, lá no segundo reinado, muito depois de Dom Pedro I morrer, ele foi finalizado com o fato heróico de Dom Pedro I, mas que esse fato heróico ele tem que ser desconstruído, porque são outros fatores, outros agentes que têm uma participação muito mais efetiva da independência na época, tá? Então, existe uma música do Gabriel Pensador, um fenômeno, ao meu ver, das letras, das músicas, dos raps, enfim, que cita o seguinte: o Brasil proclamou sua independência, mas o filho do rei foi quem assumiu a gerência e o povo sem estudo não dá muito palpite e a nossa república é só pra elite. O Brasil proclamou sua independência, mas o filho do rei é que assumiu a gerência. O povo sem estudo não dá muito palpite e a nossa república é só pra elite. E quem faz greve o patrão ainda demite. É pra rir ou pra chorar. É pra rir ou pra chorar. Nesse início de música, o Gabriel lembra que do que adianta a gente falar de independência de Portugal, né, do Brasil com relação a Portugal, se, na época, quem assumiu a gerência, ou seja, o governo do Brasil após a independência, foi um português da mesma família real de Portugal. Então,
é contraditória e ao mesmo tempo a gente coloca em destaque. E daí lembramos que na época essa autonomia ela não foi tão grande assim. O Brasil teve que pagar em libras esterlinas para a própria Inglaterra. Porque, ora, a Inglaterra pagou para Portugal, né, a independência do Brasil, e o Brasil ficou assim com uma dívida com os ingleses. Talvez, para nós, o primeiro país ou nação a considerar o Brasil de fato independente foram os Estados Unidos. Mas, de fato, aqui a gente vem a lembrar do Grito do Ipiranga, aquele quadro famoso de Pedro Américo. Pedro Américo, um pintor muito famoso, na época ele não era nem nascido, e mesmo assim ele pintou um quadro, ou seja, ele não tem conhecimento prático do que aconteceu, apenas escutou e teve o quadro encomendado. É bom lembrar que o quadro é muito bonitinho, Dom Pedro com roupa de gala, né, imperial, e é bom lembrar que na época aquelas roupas não existiam, elas foram produzidas depois da independência com o governo formado já no Império. Então é um fato já que a gente descarta. Outro fator também importante, em viagens de longas distâncias, cavalos bonitos daquela forma não aguentavam. Então deveriam viajar de jumentinho ou de mula. É outro fator que a gente lembra também. Aquela casinha não existia, a Casa do Quadro, e a comitiva de Dom Pedro I era menor do que aparece ali naquela imagem construída do quadro, tudo bem? Então, galera, são contextos que a gente vem a acrescentar, mas vamos lembrar do seguinte, estamos falando de independência. A independência não acontece em um estalar de dedos como mágica. Ela acontece, sobretudo, ao passar do tempo e com outros nomes. Por exemplo, na Bahia, Maria Quitéria, a primeira mulher a se alistar no Exército do Brasil e, pasmem, lembrem, na época não era permitido que mulheres fossem do Exército. Aquela cultura militar não permitia mulher. E a Maria Quitéria, ela se traja de homem e vai para a Guerra da Independência lutando pela Bahia. Então, um fator aqui para a gente lembrar, Maria Quitéria, tudo bem? Outros fatores e de suma importância para a gente, nordestino, cearense e dessa região norte aqui do Ceará. Galera, falar de independência do Brasil fica muito supérfluo, fica muito fora do nosso contexto. Então aqui a gente lembra de nomes mais próprios nossos. Depois da independência consolidada, em 1824, pessoas aqui do Ceará não concordando com a Constituição absolutista que foi aí jogada para o povo por Dom Pedro I, uma Constituição muito opressiva, né? Sem a participação do povo. E já que estamos falando de nomes e ícones importantes da nossa historiografia, dessa escrita da história, vamos lembrar de pessoas locais aqui do nosso Ceará que participaram no pós-independência, depois de 1822, de uma tentativa de independência da região, inclusive do Ceará. Em 1824, acontece a Confederação do Equador, oriunda de Pernambuco mais uma vez, e chega até o Ceará, inclusive com a participação da família Alencar, tudo bem? E para nós é importante lembrar do Padre Mororó, o Padre Inácio de Loyola, que participa desse evento, participa da tentativa de emancipação aqui do Ceará e do Nordeste, assim como também o Pessoa Anta, vizinho nosso aqui de Granja, ele que está na história como aquele que também lutou pela independência e pela autonomia depois do Ceará. O Pessoa Anta, só para a gente lembrar um pouco dessa figura histórica, ele tinha participado já da luta pela independência contra o comandante Fidier, comandante português que estava instalado no Piauí, resistiu contra a independência e ele bravamente, com muitas pessoas aqui da região, né, índios, mulatos, negros, pessoas diversas, foram combater nas fronteiras do Ceará com o Piauí, lutando contra os portugueses. Depois desse fato, o Pessoa Anta foi condecorado com uma insígnia com o título de Coronel de Milícias da Corte. Depois disso, após a independência, o próprio Pessoa Anta, juntamente com o Padre Mororó e outras pessoas, a família Alencar, outros mais do Ceará,
não concordam com as atitudes absolutistas de Dom Pedro I, contra aquela Constituição que foi empurrada, foi outorgada para o povo, de medidas absolutistas, repressivas, e se colocam contra o governo de Dom Pedro I. Claro que na época eles vão ser reprimidos, o Pessoa Anta ele vai ser perseguido também pelas cortes, ele tem que fugir. Por exemplo, está na historiografia que ele, inclusive, ficou se escondendo aqui na região, na fazenda Jaguarapi, próximo ao Parazinho. Então, Pessoa Anta ele veio a se esconder em outros locais, localidades de Granja também, mas ele teve que se entregar e teve que ir até Fortaleza juntamente com o Padre Mororó, foi executado na Praça do Passeio Público, arcabuzado na época, o crime contra a lesa, a coroa, ou melhor, toda pessoa que se colocava contra o imperador era incriminada e tinha que ser executado como ato simbólico em praça pública para que o povo ficasse com medo e visse que não era boa ideia ficar contra o imperador. Então Pessoa Anta foi executado e está nos anais da história juntamente com o Padre Mororó, tudo bem? Por que a gente lembra desses fatos? Porque eles são figuras importantes da região e a gente tem sempre que lembrar a nossa historiografia. E talvez essas figuras tenham mais importância identitária do que até mesmo o próprio Dom Pedro I na época. E para finalizar, a gente vem a colocar alguns questionamentos. Independência para quem? De quem? Em quais circunstâncias? Em atribuição de quais interesses elitistas? A gente percebe que a estrutura escravagista permaneceu, o Brasil ficou sendo essencialmente escravo, tá? Escravocrata. Nós temos que a maior parte da população ainda ficou distante da participação política, sendo assim mulheres, né? Pessoas abaixo da renda, mendigos, pessoas sertanejas não participavam da política nacional e também nem daquela política das câmaras municipais. Então, resumindo, o Brasil ficou distante da participação política e distante também dessa tão famosa independência que é lembrada agora no dia 7, tá? E aqui a gente finaliza esse nosso bate-papo. É sempre importante a gente reconstruir os fatos históricos do ponto de vista mais popular, porque afinal de contas é esse tão amado povo do Brasil popular que vem a fazer a nação crescer cada vez mais. Galera, fiquem com Deus e até a próxima, tudo bem?